No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do meu Senhor, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Todo-Poderoso desça sobre você e faça do dia de hoje o dia mais vitorioso da sua vida. Seja abençoada, abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa tomar posse daquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Seja uma bênção, minha amiga, meu amigo ouvinte, no dia de hoje, para a glória, louvor e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte. Nós sabemos, falamos ontem, nós falamos que é Deus quem opera em nós tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós falamos sobre isso. Vamos meditar novamente sobre esse tema, porque ele remete o nosso pensamento a coisas grandes, porque Deus não faz coisas defeituosas, nem pequenas. Deus faz coisas grandes. Porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer. Porque Deus é grande, é o Todo-Poderoso, então coisas poderosíssimas têm que acontecer. É ou não é? E aqui nós temos um segredo das grandezas de Deus, da grandeza de Deus na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus é quem opera em nós tanto o querer. Quer dizer, quando eu quero alguma coisa, segundo a vontade de Deus, então ele também opera o efetuar. Ele também exercita. Ele faz possível aquele querer, aquele desejo, aquele sonho se realizar. Agora, sempre limitado pela sua vontade. Por exemplo, presta bastante atenção, porque isso é fundamental para você nortear a sua vida. Porque muitas pessoas crentes têm as suas vidas fracassadas materialmente, emocionalmente e, consequentemente, espiritualmente. Porque, veja bem, o Evangelho não é uma mensagem de esperança, para que a gente viva na esperança até a morte. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que salvação é essa? A salvação física,
a salvação moral, a salvação emocional, a salvação espiritual. A salvação em todos os aspectos, sobretudo a salvação da alma, claro. Veja só, Jesus falou que há pessoas que nascem eunucas, que não se casam. E há outros que se fazem eunucos, que não querem casar. Mas há pessoas que nascem eunucas, pessoas que não se casam. E há pessoas que se fazem eunucas, quer dizer, que querem viver sozinhas. Mas isso aí fala do lado sentimental, fala do lado emocional. E, na realidade, se encaixa dentro daqui desse texto. Porque você deve estar perguntando assim, poxa, peraí, bispo, eu não nasci eunuca, eu não nasci eunuco para viver a vida sozinho. Não. Então, você tem o desejo de se casar, constituir família, não é isso? Então, esse desejo aí, essa vontade aí, é de Deus. Essa vontade é de Deus. Agora, a realização disso tem que ser de acordo com a vontade de Deus também. Porque se você quiser se casar com a primeira pessoa que aparece, uma pessoa que não tem nada a ver com a sua fé, que não tem nada a ver com você, não é compatível com você, então você se casa pela vontade sua, sem que seja compatível com a vontade de Deus, e aí você se dá mal. Você se dá mal, porque você tomou uma atitude apressada, e não foi de fé. Não foi uma atitude de fé, foi uma atitude do querer, do exigir, do impor, a imposição da sua vontade, do seu querer, sem que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. Aí, minha amiga, meu amigo, você não pode reclamar depois. Mas o texto de que Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar, o efetuar, segundo a vontade dele, é perfeito. Ele está aqui disponível para todas as pessoas. Você quer se casar, isso é uma vontade de Deus, mas você não quer se casar. Você quer viver sozinho, você quer viver a sua vida sem dependência de ninguém, você quer viver uma vida assim livre de obrigações, de compromissos. Essa é a sua vontade. É assim também, por exemplo, no que diz respeito ao trabalhador. Há pessoas que têm fé para serem empregadas e vivem procurando emprego. Vivem procurando emprego. Querem ser empregadas. Às vezes, a vontade de Deus é fazer dela cabeça. Ao invés de ser empregada, Deus quer fazê-la de empregadora. Mas ela colocou na cabeça que deve ser empregada. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, a partir do momento que você quer se empregar, que você está buscando emprego, que você quer um emprego, no fundo, você quer um emprego porque você quer garantir no final do mês o seu salário. Você sabe que o empregado sempre vai ganhar menos. O empregado vai ter suas obrigações e ele vai viver, ele é um mini escravo, ele vai ficar vivendo de emprego até o resto da vida. Por quê? Porque ele quer ser empregado. Se ele quer ser empregado, Deus não vai impor que ele seja empregador. Porque a vontade dele o querer dele, da pessoa, é ser empregada. Ela quer uma segurança. Mas quando a pessoa quer ser cabeça, quer ser empregadora, então ela sabe que os riscos serão maiores. Ela sabe que as obrigações serão muito maiores, as responsabilidades serão muito maiores, porque ela vai ter obrigação não apenas consigo mesmo, mas vai ter obrigação com o empregado. Ela vai ter obrigações sociais com o governo,
O governo vai se tornar sócio dela automaticamente, o governo não vai contribuir com nada, não vai contribuir com segurança, não vai contribuir com ordem social, não vai contribuir com nada, mas o governo vai lá pegar a sua parte no que ela construir, no que ela fizer, não é no que ela produzir. Por quê? Porque ela quer ser o quê? Cabeça. Se ela quer ser cabeça, ela tem que trabalhar mais. Ela tem que trabalhar mais do que os seus empregados. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Quem quer ser cabeça tem que ter essa consciência. Eu vou ter que trabalhar mais. Para mim não vai ter hora, não vão ser 6 horas, 8 horas de trabalho. Não, eu vou trabalhar todos os dias, de segunda a segunda. Eu vou trabalhar porque se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Então a pessoa tem essa responsabilidade, quer dizer, é maior a sua responsabilidade. Já a responsabilidade do empregado, não. A responsabilidade do empregado é só trabalhar às 6 horas ou 8 horas, de segunda a sexta. Bom, depois ele fica à toa. Sábado, domingo, e ainda tem férias, tem feriados, tem uma opção de coisa, uma opção de benesses. Mas o empregador não, o cabeça, não, ele trabalha de segunda a segunda. E ele fica pensando, ainda que ele não trabalhe no sábado ou no domingo, ele fica pensando como vai tirar da terra o fruto, o maior proveito possível. Então, ele é uma pessoa que pensa grande. Então, porque ele pensa grande, ele tem que investir grande, ele tem que colocar toda a sua força, toda a sua vida. Não é assim? Ele não pode se dar ao luxo, hoje eu não vou trabalhar. Não, ele tem que trabalhar todo dia, porque ele é o patrão, ele é o cabeça. Agora, também tem aquela questão de que a pessoa que está disposta a realizar o seu sonho do casamento, o sonho do casamento, e ela quer ser feliz de verdade, ela não quer ser feliz apenas no dia do casamento, não, ela quer ser feliz por toda a vida. Ela então o que ela vai fazer? Ela vai investir o seu ser, ela vai investir a sua alma, ela vai investir toda a sua vida no altar. Porque é o altar que vai lhe dar a visão para saber qual é a pessoa certa para a sua vida. É no altar que você recebe o espírito do altar, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá a dica. Lembra que ontem eu falei do meu caso, da minha situação, do meu exemplo, que eu insisti com Deus? Eu falei, Senhor, está aqui escrito em João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então eu quero isso, eu não quero saber se é a tua vontade, eu quero isso. E a fé me fez tomar posse de uma coisa que eu não sabia até então. Depois eu vim saber que não era a vontade de Deus e que não seria conveniente para mim, não seria bom para mim. Então, minha amiga e meu amigo, graças a Deus, eu tive a fé e a humildade e até vergonha na cara, para ser sincero, para chegar e dizer, não dá, eu vou voltar atrás. Não, de jeito nenhum. É a minha vida. É a minha vida que está em jogo. Eu não posso arriscar. Então eu voltei atrás, desfiz aquele noivado e fiquei sozinho novamente. Porque queria uma pessoa que fosse da vontade de Deus, da inteira vontade de Deus. E Deus ouviu o meu clamor, eu achei graça diante dos seus olhos, e ele
me enviou a Esther. E agora, domingo agora, nós vamos fazer 45 anos de casado. E isso é uma glória. Eu sei que tem pessoas que vivem 50, 60, 70 anos de casado, graças a Deus. Eu quero partir para isso. Eu também quero. Mas cada ano de vida matrimonial com a mesma pessoa é uma glória, é uma vitória, porque isso é a coisa mais difícil que existe na face da terra, não é? O casamento. Mas eu queria porque queria fazer a vontade de Deus. Eu queria porque queria a pessoa que fosse me completar. E aí entra a fé. Entra a fé mais inteligente. Não a fé burra. A fé burra, a pessoa exige aquilo que ela crê segundo a vontade dela, não de acordo com a vontade de Deus. A fé inteligente opera de acordo com a vontade de Deus. Mas agora o querer, o casamento, querer ser um chefe de família, está tudo dentro da vontade de Deus. Ou melhor, está dentro da vontade de Deus, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, o cabeça, você quer ser cabeça, você tem que estar disposto a sacrificar a sua vida toda. Para ser cabeça, você tem que sacrificar, sempre sacrificar. Não tem dia, não tem hora, você vai ganhar mais. Você vai ter mais benefícios, mas você vai ter mais responsabilidades. Muito mais responsabilidades. Quanto mais você conquista, maior é a sua responsabilidade. Os maiores são as suas responsabilidades. Se você quer alcançar uma pessoa, você quer casar com uma pessoa segundo a vontade de Deus, então você tem que aplicar a sua vida no altar também, porque do altar vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do altar, que te dá direção, que abre os seus olhos, ilumina os seus olhos para ver a pessoa certa, porque são mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Como é que você vai achar a pessoa certa para você, que se encaixa, que vai fazê-la feliz pelo resto da vida? Como? Minha amiga, meu amigo, é mais difícil do que acertar na loteria. É mais difícil do que acertar na loteria. Mas não depende de sorte, depende da inteligência, graças a Deus. Porque é Deus que opera em nós o querer ser feliz, segundo a vontade dele. Ele opera e também efetua. Ele opera e também realiza com a gente, sociedade. Quando a pessoa coloca a vida no altar, quando a pessoa faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus no altar, então o altar vai suprir a necessidade dela, especialmente com a fé. Porque o espírito do altar, que é o espírito da fé, que é o Espírito Santo, ele vai orientar aquela pessoa, ele vai inspirar aquela pessoa a achar a pessoa certa para ele ou para ela. Então, se cumpre a palavra de Deus, que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Você pode ler e meditar sobre esse texto. Agora, o que faz possível a realização dos sonhos é justamente isso, é a fé. Não é o seu esforço físico, não é a força do braço que vai conquistar. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito do altar. E o altar, quando você sobe no altar e sacrifica a sua vida, sua alma, o seu ser, o seu tudo, então do altar vem a provisão para a sua necessidade. Mas na hora,
Acontece naquela, sabe aquela troca? Eu poderia dizer assim, só para a pessoa entender. Você dá a sua alma e recebe o Espírito de Deus. Muito legal isso. Muito legal. A Bíblia fala, Paulo fala. Ele diz assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é sagrado, ou comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Você sabe que o altar representa Deus. O altar representa Deus. É no altar que a gente se casa, não é assim? É no altar que se celebra o matrimônio. É no altar também que vem aquilo que nós queremos, mas nós temos que dar. Nós temos que dar, nós temos que colocar no altar, ou sacrificar no altar, o nosso ser, o nosso eu, o que nós somos, o que nós pretendemos ser. Então, às vezes a pessoa não recebe, ela crê no Senhor Jesus, sobe no altar, mas não recebe aquilo que ela esperava receber, porque ela não se entrega 100%. E quando ela não se entrega 100%, então não há resposta de Deus. Não há, porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Quer dizer, Deus não nos dá o Espírito Santo em doses homeopáticas. O Espírito Santo não vem aos pouquinhos para nós. Ou ele vem inteiramente, ou ele não vem. Ou é tudo ou nada. Ora, se Deus não nos dá o Espírito por medida, você acha que ele, Deus, vai aceitar a nossa alma por medida? Uma parte de nós no altar? Não, é claro que não. É tudo por tudo. É tudo por tudo, minha amiga, meu amigo ouvinte. Essa é a fé. A fé é louca para esse mundo. É louca para o mundo. É louca para os que não têm a fé. Mas para aqueles que foram escolhidos por Deus, foram revelados, é o poder de Deus. É o bilhete premiado, digamos assim. Porque a pessoa não vai errar. Ela sabe que vai dar certo. Ela sabe que vai dar certo. Nós tivemos ontem um testemunho maravilhoso. Aliás, 2 testemunhos maravilhosos. Mas eu lembro que o rapaz, ele disse, olha, eu tirei o meu chão. Eu mesmo tirei o chão dos meus pés. Eu disse, agora ou é tudo ou nada. Se Deus existe, se Ele é verdadeiro, eu vou colocar isso no altar. E eu me lembro, eu já falei isso muitas vezes, apenas a título de exemplo também, que quando nós começamos o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, era a vontade do Espírito Santo, eu larguei 16 anos de loterge, de Estado. Eu trabalhava na loteria, eu larguei, eu abri mão de um emprego público, que ninguém podia me mandar embora, abri mão de 16 anos, estava no auge da minha carreira, abri mão do trabalho no IBGE, eu trabalhava no IBGE também, eu pedi demissão no IBGE, pedi demissão na loteria, larguei, deixei de dar aula, eu coloquei tudo no altar e disse, é tudo ou nada. Se o Senhor existe, está vendo o meu sacrifício, eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma coisa ou outra. Mas pelo menos eu defini a minha fé, eu defini a minha vida. E eu tinha 2 filhas que precisavam de cuidados médicos do Estado. Eu tinha todas as garantias sociais. Mesmo assim, eu virei as costas para tudo aquilo. Que foi o que aconteceu com Abraão, quando Deus o chamou. Deus falou, Abraão, deixa sua terra,
a sua parentela, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus mesmo pediu tudo de Abraão. E Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ir. E veja o que Deus fez. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não quero fazer uma sugestão, aconselhar você subir no altar, não. Porque se o Espírito Santo não usar a mensagem da palavra dele para convencê-lo, então não vai resolver nada. Porque é o Espírito Santo que nos chama, quem nos escolhe. Foi ele que colocou em mim esse querer deixar tudo para trás. Foi ele que operou em mim o querer pregar o Evangelho, o efetuar a pregação da palavra de Deus, segundo a vontade dele. Foi ele, não fui eu. Então, essa é a realidade. Quando ele toca na pessoa, seja crente, seja incrédulo, seja lá quem for, seja mendigo, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja lá o que for, seja estrangeiro, seja judeu, muçulmano, espírita, católico, evangélico, seja o que for, quando ele opera, quando ele inspira, quando ele chama, quando ele escolhe, a pessoa sabe o que tem que fazer. E ela faz. Graças a Deus. Refletindo sobre a minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Um bem-aventurado sei que hoje sou. A tristeza deu lugar a um grande amor. A alegria agora existe em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje eu canto, e toda tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Jesus disse, vinde a mim, pecador, quer dizer, vinde 100%, ou tudo ou nada. Quando o pecador vai a Jesus e quer realmente a salvação, ele tem que ir 100%. Toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento,
conforme o próprio Senhor Jesus disse, né, no primeiro mandamento de Deus. Minha amiga, meu amigo, vamos ouvir mais testemunhos, vamos ouvir mais pessoas, aquilo que Deus tem feito na vida daqueles que foram chamados e escolhidos. Como é que era a sua situação antes de chegar na Igreja Universal? Então, bispo, eu cheguei com a vida completamente destruída em todas as áreas, aspectos e sentidos. Eu acabei com um casamento meu, eu tinha muitas mulheres, mas não tinha nenhuma ao mesmo tempo. Eu cheguei aqui com uma dívida de 600 mil reais, que aos olhos humanos era impagável, até porque eu não tinha mais cliente nenhum, por ter perdido a credibilidade no mercado. Eu morava de favor numa casa onde as lacraias passavam por cima de mim quando eu me deitava para dormir, e eu comia de favor quando a minha irmã deixava a porta da cozinha aberta para que eu pudesse entrar e pegar comida na panela dela. Desenganado pela medicina, porque tinha problemas de extrusão de disco, degeneração dos discos da coluna, que eles disseram que mesmo que fizesse cirurgia não tinha jeito, e foi dessa forma que eu cheguei. Logo que cheguei, 2 meses e meio, veio a oportunidade da Fogueira Santa, e ali eu entendi, compreendi que a solução da minha vida estava no altar. Então, fui para o altar. Nesse período, até eu cumprir o voto, eu recebi um contrato, que até então não tinha nenhum. Eu dei ouvidos à voz da fé, fui para o altar. Tive oportunidade de outras fogueiras santas nesses 9 anos que eu estou aqui, e a cada fogueira santa é uma coisa nova, é uma novidade de vida, são conquistas novas. Toda a minha vida hoje é completamente transformada mediante a fogueira santa, a oportunidade que nós temos na fogueira santa. Vamos falar por área, vida econômica. Vida econômica. Eu tenho casas alugadas de praia na região dos lagos, eu dei uma casa para minha mãe, uma casa para minha irmã, eu tenho apartamento em Jacarepaguá, eu tenho cobertura no Recreio, eu tenho um apartamento de luxo no Recreio também. Pagou as dívidas? As dívidas foram pagas. Essa empresa, hoje ela tem um faturamento muito bom, ela ainda continua de pé. Deus nos deu a oportunidade e colocou nas nossas mãos para que nós possamos administrar mais 2 empresas, no caso uma construtora, uma indústria metalúrgica. Então Deus transformou a minha vida, compramos um concorrente nosso. Então hoje o nosso patrimônio, economicamente falando, nós estamos partindo para os 12 milhões de reais, bispo. Família. A minha família foi totalmente restituída, porque a minha família também ninguém era da fé. O meu casamento, hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu que era um homem de muitas mulheres, hoje eu tenho uma esposa abençoada por Deus, mulher de Deus, mulher que está ali comigo em todos os momentos da minha vida. Saúde completamente transformada, não passei por cirurgia, não fiz fisioterapia, não tomei medicamentos. O altar resolveu a minha saúde. Vida espiritual. Vida espiritual, isso é o mais importante. A minha vida espiritual hoje eu tenho paz, bispo. Tenho muitos problemas, como todos têm, mas hoje a paz é o principal. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Pois é, você verifica que esse senhor foi abençoado em todos os sentidos, mas ele mesmo reconhece que o mais importante foi a sua salvação, foi a sua fé, a sua vida espiritual. É claro, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a vida material vai mal, a vida espiritual, com certeza, é porque a vida espiritual está mal. Porque quando a pessoa vai bem espiritualmente, se ela está bem interiormente, ela vai bem exteriormente. É claro. Então você vê que ele restaurou o seu casamento, reconstruiu o seu casamento, reconstruiu o seu casamento, ele reconstruiu a sua saúde, ele recebeu de volta a sua saúde, ele recebeu todo o dinheiro que tinha, pagou suas dívidas, mudou toda a sua vida econômica, e ele tem a salvação, que é o mais importante. Tudo por quê? Porque ele colocou tudo no altar. Colocou tudo no altar. Vamos ouvir o outro testemunho. Eu me chamo Maria Pinheiro. Eu me chamo Guzmão. Eu era uma pessoa muito infeliz. Já desde a minha infância eu já era muito nervosa. Cresci assim, tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia. Quando eu conheci o meu esposo, que a gente se casou, eu achei que eu ia resolver aquele problema. Eu amava ele, mas os meus problemas não foi resolvido.
E a nossa vida, assim, 10 anos, foi muito difícil esse casamento. Por quê? Porque não tínhamos um casamento, porque faltava tudo. O único instrumento de trabalho que tinha era um caminhão dele. Ele era autônomo, trabalhava, o que ganhava o próprio caminhão comia. Eu falava assim, esse mês vai sobrar para a gente fazer comprar uma roupa para as crianças, não sobrava. Quando a gente pensava que ia sobrar, lá o caminhão quebrava, gastava tudo. Então aquilo ia me deixando mais nervosa. E eu não fui criada assim, né? Na casa dos meus pais eu sempre tive uma vida estável. Não era de rico, mas era uma vida estável. E quando eu vim para um casamento assim, que o marido não supria as necessidades financeiras. Eu era a ovelha negra da família. Todos da minha família viviam bem, mas eu era taxado como um vagabundo, um alcoólatra. Além de todos esses problemas que era o casamento a ponto da separação, ele ainda bebia, né? Tinha um problema com a bebida. E isso tornava as coisas mais difíceis, porque quando a pessoa tem um problema, um vício desse, um problema com vício, ele não olha para nada, ele não quer saber em casa se está faltando, se tem, se não tem, ele bebe mesmo ou compra o cigarro, o que quer que seja, e não olha para trás, não. Falava, como eu vou fazer para sair dessa situação? Aí foi o dia que minha mãe me chamou. Eu encontrei uma porta da Igreja Universal aberta ali embaixo. Vamos comigo? Por eu ter sido um da família que mais sofria, né? Porque os outros, era bem, os outros irmãos, não tinha problema. Mas eu não, eu tinha um problema sério com a bebida e sofrimento de todo tipo. E aí eu falei, mãe, eu vou sim, eu preciso, eu quero. Se for essa a solução, vou ter que abraçar essa causa. Aí a gente pegamos junto, ali na fé. E cada vez que a gente fazia proposta, que quanto mais buscava, tudo ia mudando. Comecei a ver a diferença do ensinamento que eu tinha antes e o que estava tendo agora, que falava de um Deus que podia mudar a minha vida, de um Deus que poderia transformar o meu casamento, a minha vida, me dar saúde, me dar paz, principalmente a paz que eu não tinha. Uma das coisas principais que eu precisava era de paz. Logo em seguida veio a Fogueira Santa do Monte Sinai, eu nunca me esqueci, porque esse dia ficou gravado. A gente se lançou, falei, ou Deus muda a minha vida, ou Deus me mata, porque é a última porta. A partir daí, Deus nos deu a direção. Nós fomos para uma zona rural, onde fizemos um plantio para palmito, para industrialização. Nós plantamos lá 650 mil pés de palmito. Também Deus nos deu a direção, temos uma granja. Quem antes não tinha condição de comprar um ovo para o filho que custaria 10 centavos, hoje nós colhemos 10.800 ovos por dia. Eu tenho o meu carro de passeio, um SW4. Hoje eu tenho 2 caminhões para transportar minha produção. Hoje eu tenho uma fazenda. Tenho uma casa bem confortável, uma casa que eu sempre sonhei, uma casa grande, numa zona rural, assim, bem espaçosa, com varanda, um marido carinhoso, atencioso, um marido presente, que cuida de mim. Assim, eu falo que a maior riqueza é a paz. O que aconteceu? Qual era o seu problema de saúde? Além da depressão, foi descoberto que eu tinha câncer. E os médicos mandaram para voltar para casa para morrer. Que tipo de câncer? Câncer nos rins, em fase terminal. Estava perdendo os movimentos já, pesava 30 quilos. Foi assim que eu cheguei. E através da Fogueira Santa você agiu a sua fé. Foi assim que você chegou? Quando eu cheguei, estava tendo a campanha da Fogueira Santa. E era tudo ou nada, né? Para quem tinha só apenas um mês de vida, era a decisão. Isso que quando eu cheguei na igreja, só tinha 18 dias de vida. Estava contado já. Estava lá a campanha, onde eu me lancei, na Fogueira Santa de Israel. Hoje estou aqui, curada. Hoje, faz quanto tempo que você está curada do câncer nos rins? 15 anos. Quando você diz que se lançou, foi o voto de sacrifício que você fez. Isso. O voto que você fez, o valor que você colocou no altar de Deus para fazer esse voto com Ele,
esse valor curaria a sua enfermidade? Resolveria esse problema? Não, bispo. Até porque esse dinheiro era para mim... Os médicos falaram que não tinha mais jeito, né? Então a gente conseguiu esse dinheiro emprestado, que era para levar para um hospital para ver se teria como eu fazer hemodiálise. Isso o médico já tinha falado que não podia. Mas como a gente tenta sempre, né? Então era tudo ou nada. E esse dinheiro não ia dar, até porque nem dava para pagar a passagem direito para o hospital. E foi tudo. Era tudo ou nada. Ou era a cura ou era a morte. De uma certa forma, a sua vida estava ali. Estava ali. Era a minha vida. Ou Deus me curava, ou então hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Os rins funcionando, aquela depressão não tenho mais, hoje totalmente transformado. Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Essas coisas maravilhosas estão acontecendo especialmente na época da Fogueira Santa. E você tem a chance, a oportunidade de participar também, se você crê, se você foi uma pessoa chamada, escolhida, se dentro de você há o fogo, a chama do Espírito Santo que empurra, que faz você crer, que faz você querer e conquistar segundo a vontade de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, tudo isso depende de você. Quem vai no altar, quem sobe no altar é a própria pessoa, mas para que a pessoa suba no altar, é preciso que o espírito do altar venha promover essa ida. Então, é o Espírito Santo que faz tanto o querer como o realizar. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira, não esqueça, subida no altar para dedicar a vida por inteiro na mão de Deus. Até amanhã. Quantas vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar, quando ouvi uma voz suave me dizendo: sou teu amigo, estou aqui para te ajudar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz.
seu nome é Jesus. A felicidade agora está comigo. Minha vida foi totalmente transformada depois que conheci a Jesus Cristo. Tenho tudo, não me falta nada. Quando sinto que as coisas não vão bem, dobro os joelhos e começo a clamar. Jesus Cristo logo em meu socorro vem, trazendo a resposta pra me dar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus.